Meu nome é Tatiana, tenho 23 anos e até pouco tempo atrás minha vida era bastante simples. Moro na casa que herdei da minha avó, mãe da minha mãe, e esse lugar tem sido meu refúgio desde que perdi minha mãe para um câncer agressivo há alguns anos. Depois que ela se foi, ficamos apenas eu e meu pai. Ele mora do outro lado da cidade. Apesar do trânsito terrível e do longo trajeto, eu fazia questão de visitá-lo todas as sextas-feiras depois do trabalho. Essa visita virou nossa pequena tradição. Eu levava a comida para a viagem favorita dele e passávamos a noite assistindo filmes antigos e relembrando momentos com a minha mãe. Esses momentos eram preciosos para mim, uma forma de manter viva a memória dela e de me manter próxima ao meu pai. Mas tudo mudou durante uma dessas visitas de sexta-feira. Cheguei à casa do meu pai como de costume, carregando sua comida chinesa preferida, esperando nossa noite tranquila habitual. Em vez disso, encontrei meu pai andando nervosamente pela sala de estar, e ele não estava sozinho. Tatiana, querida, tem alguém que quero que você conheça, ele disse, apontando para uma mulher bonita sentada no sofá. Ela parecia ter uns 35 anos, estava bem vestida, com o cabelo perfeitamente arrumado e um sorriso estudado. Esta é a Raquel. Ela é minha noiva. Quase deixei cair as sacolas de comida. Noiva? Meu pai nunca tinha sequer mencionado que estava namorando alguém, muito menos que estava em um relacionamento sério o suficiente para se casar. Por um momento, senti uma onda de raiva. Como ele poderia seguir em frente tão rápido depois da minha mãe? Mas então me contive. Já fazia alguns anos desde que minha mãe havia partido, e meu pai merecia ser feliz, não é? Raquel se levantou e estendeu a mão. Ouvi muito sobre você, Tatiana, ela disse calorosamente. Seu pai fala de você o tempo todo. Forcei um sorriso e apertei sua mão. Prazer em conhecê-la, consegui dizer, embora minha mente estivesse cheia de perguntas. A noite começou de forma desajeitada, mas conforme comemos e conversamos, comecei a relaxar um pouco. Raquel parecia ser uma pessoa legal, e era óbvio o quanto meu pai a adorava. Ele ficava olhando para ela com aqueles olhos de cachorrinho apaixonado, e ela ocasionalmente tocava o braço ou o ombro dele de uma maneira que parecia natural e carinhosa. Justo quando eu começava a me sentir melhor com a situação, Raquel soltou outra bomba, de forma tão casual que parecia estar comentando sobre o tempo. Ah, por falar nisso, ela disse enquanto ajudava meu pai a recolher os pratos do jantar, meus meninos vão ficar tão empolgados em conhecer você. Eles têm 6 e 8 anos, idades maravilhosas. Quase engasguei com a água. Meninos? Ela tinha filhos. Algo na forma como ela entregou essa informação, como se fosse um detalhe sem importância, me incomodou. Mas afastei essa sensação. Afinal, era muita coisa para processar em uma noite só. Que ótimo, eu disse, tentando soar entusiasmada. Mal posso esperar para conhecê-los. Enquanto dirigia para casa naquela noite, minha cabeça estava girando. No espaço de uma noite, minha vida tranquila e previsível com apenas eu e meu pai havia se transformado em algo completamente diferente. As coisas se moveram rapidamente após aquele primeiro encontro. Antes que eu percebesse, Raquel e seus filhos, Tiago e João, tinham se mudado para a casa do meu pai. Os meninos eram mais ou menos o que você esperaria de crianças dessas idades. Corriam por toda parte, faziam barulho, tinham ataques de birra ocasionais, mas também tinham seus momentos doces. Tiago, o mais velho, era viciado em videogames, enquanto João, o mais novo, não conseguia ficar parado por mais de 5 minutos. Os meses voaram e, de repente, havia um casamento para planejar. Raquel se jogou nos preparativos com uma intensidade quase assustadora. Ela tinha opiniões sobre tudo, as flores, o local, a música, até a tonalidade exata das toalhas de mesa. Tatiana, querida, ela me ligava, sua voz pingando mel, você se importaria de ficar de olho nos meninos por algumas horas? Tenho uma reunião de emergência com o florista. Ou, a degustação do bolo foi remarcada de última hora, você poderia, por favor, cuidar do Tiago e do João? No começo, eu não me importava. Era apenas por algumas horas aqui e ali, e as crianças eram administráveis em doses curtas. Além disso, eu queria mostrar ao meu pai que estava tentando fazer as coisas funcionarem. Então chegou o dia do casamento. A cerimônia começou bem, os meninos estavam limpos e se comportando, sentados quietos em seus pequenos ternos.
Mas conforme a recepção se arrastava, eles ficaram inquietos. Eu estava sentada à minha mesa, beliscando meu jantar, quando vi Tiago começar a atirar ervilhas no irmão com uma colher. Ei, rapazes, eu disse firmemente, caminhando até a mesa deles. Chega! Vocês vão acertar alguém. João já tinha pegado sua própria colher e estava revidando com purê de batata. Parem com isso, eu os adverti. Esse não é um comportamento apropriado. Foi então que Raquel se materializou do nada. Sua mão perfeitamente manicurada agarrou meu braço como um torno, e ela praticamente me arrastou para trás de um dos pilares decorativos. Nunca mais fale com meus filhos desse jeito, ela sibilou, seu rosto contorcido de raiva. A mulher doce e sorridente que eu conhecera nos últimos meses tinha desaparecido. Eles estavam jogando comida nos outros convidados, tentei explicar, esfregando meu braço onde ela tinha me agarrado. Eu só estava tentando evitar uma cena. Escute com muita atenção, ela me interrompeu, sua voz baixa e áspera. Esses são meus filhos. Você não tem absolutamente nenhum direito de discipliná-los. Quando você tiver seus próprios filhos, se é que algum dia vai ter, aí sim você pode brincar de mamãe o quanto quiser. Mas até lá, fique de boca fechada. Antes que eu pudesse responder, ela tinha colado aquele sorriso falso de volta no rosto e voltado para a recepção, fazendo dengo com meu pai e encantando os convidados como se nada tivesse acontecido. As mudanças começaram poucos dias após o casamento. Era como se Raquel estivesse esperando aquela aliança no dedo para mostrar suas verdadeiras cores. Naquela sexta-feira, dirigi até a casa do meu pai como de costume, enfrentando o trânsito da hora do rush por mais de 1 hora. Tinha passado para pegar a lasanha favorita dele no restaurante do Antônio, o lugar onde ele e minha mãe costumavam ir nos aniversários de casamento. Mas no momento em que entrei pela porta, algo parecia diferente. Raquel estava largada no sofá, nosso sofá, onde mamãe e papai costumavam se sentar, rolando a tela do celular, enquanto os meninos corriam pela sala de estar. Ela olhou para mim com uma expressão que só posso descrever como irritada. Ah, Tatiana! Você deveria ligar antes de vir. Fiquei parada ali com a sacola de comida na mão, me sentindo como uma intrusa na casa onde cresci. Ligar? Mas papai e eu sempre passamos as noites de sexta-feira juntos. É nossa tradição. Raquel se endireitou, seus olhos se estreitando. Bem, as coisas são diferentes agora. Seu pai tem uma família, a maneira como ela enfatizou a família fez meu estômago revirar, e eu serei a responsável por estabelecer novas tradições por aqui. Olhei para o meu pai, que estava sentado em sua poltrona fingindo estar absorto em seu tablet. Ele não disse uma palavra, nem sequer levantou o olhar. O pai que costumava enfrentar qualquer um que me chateasse, que me ensinou a sempre dizer o que penso, apenas ficou sentado ali em silêncio. Então o rosto de Raquel de repente se iluminou de prazer. Mas já que você está aqui, ela se levantou e pegou sua bolsa, e trouxe o jantar, isso é perfeito. Seu pai e eu estávamos querendo experimentar aquele novo restaurante italiano no centro. Podemos ter uma noite de encontro apropriada, e você pode ficar de olho nos meninos. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela já estava puxando meu pai da cadeira. Vamos, querido, vamos nos trocar. 10 minutos depois, eles tinham ido embora. Assim, sem mais nem menos. Sem perguntar se eu estava livre, sem verificar se eu tinha planos. A lasanha que eu tinha trazido para mim e para o meu pai estava sendo devorada por Tiago e João, que discutiam sobre quem ficaria com o pedaço maior. As próximas 3 horas foram um borrão de separar brigas, impedir que eles pulassem nos móveis e tentar evitar que destruíssem a casa. Quando meu pai e Raquel finalmente chegaram em casa, por volta das 23 horas, eu estava exausta. Ah, tivemos uma noite maravilhosa, Raquel se gabou, nem olhando para a bagunça que os meninos tinham feito. Estamos absolutamente exaustos. Meninos, hora de dormir. Ela os levou para cima sem nenhum obrigado para mim. Então ela se virou, fingindo um bocejo obviamente falso. Bem, já está ficando bem tarde, não é? Você provavelmente deveria ir para casa, Tatiana. Tem uma longa viagem pela frente. Na semana seguinte, as coisas pioraram ainda mais. Raquel, que não trabalhava e passava seus dias gerenciando a casa, em palavras dela, começou a aparecer na minha casa sem avisar, com os meninos a reboque.
Tenho uma emergência, preciso fazer as unhas, ela dizia, já recuando em direção ao carro. Ou, seu pai está me levando àquele novo bistrô francês. Os meninos odeiam comida francesa. Nós os pegamos em algumas horas. Ela nem perguntava mais. Nem fingia perguntar. Ela simplesmente os deixava e ia embora, como se eu fosse algum tipo de serviço de babá de plantão. Às vezes, ela aparecia assim que eu chegava em casa do trabalho, ainda com minhas roupas do escritório, cansada demais para discutir. Finalmente, após semanas desse absurdo, eu estourei. Era uma quarta-feira à noite e eu tinha acabado de terminar um dia brutal no trabalho, envolvendo 3 apresentações para clientes e uma queda no sistema que me fez perder 2 horas de progresso. Tudo o que eu queria era tomar um banho quente e desabar no meu sofá. Em vez disso, entrei na minha garagem e encontrei o SUV de Raquel estacionado lá, com ela já descarregando os meninos e suas mochilas. Timing perfeito, ela gorjeou, empurrando Tiago em direção à minha porta da frente. Tenho um compromisso no spa e depois jantar com seu pai. Eles vão precisar de jantar em cerca de 1 hora. Não, eu disse com firmeza, ainda parada ao lado do meu carro. Eu não fui contratada para ser sua babá particular. Estou cansada, tive um longo dia e não concordei com isso. Seu rosto ficou vermelho de uma maneira interessante. Como você se atreve? Ela agarrou os 2 meninos pelos braços, praticamente os puxando de volta para o carro dela. Meninos, entrem no carro, ela rosnou. Então se virou para me encarar. Você vai se arrepender dessa atitude, Tatiana. Ela saiu da minha garagem tão rápido que deixou marcas de pneu. Entrei em casa, fiz uma xícara de chá e tinha acabado de começar a relaxar quando meu telefone tocou. Era meu pai. Que diabos há de errado com você? Ele latiu antes que eu pudesse sequer dizer olá. Como você ousa falar assim com minha esposa? Ela está aos prantos. Pai, espera. Não, você espera. Você está sendo cruel e egoísta. Não vou tolerar que você trate minha esposa assim. Ela tem sido nada além de gentil com você. Pai, por favor, só me escuta. Mas ele já tinha desligado. Fiquei sentada ali, olhando para meu telefone, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela foi a primeira vez na minha vida que meu pai falou comigo daquele jeito. 1 semana se passou sem contato de nenhum dos dois. Parte de mim estava magoada, mas outra parte estava aliviada por ter um pouco de paz e sossego. Quando a sexta-feira chegou, me permiti pedir comida para a viagem e uma garrafa de vinho, ansiosa por uma noite tranquila sozinha. Estava saindo do meu carro quando ouvi barulhos vindos de dentro da minha casa. Meu coração começou a disparar. Alguém tinha invadido? Estava alcançando meu telefone para chamar a polícia quando ouvi o que definitivamente eram crianças rindo. Que diabos? Destrancei a porta da frente com as mãos trêmulas e encontrei Tiago e João esparramados no chão da minha sala de estar, rodeados por embalagens vazias de salgadinhos e caixinhas de suco. A TV estava berrando desenhos animados e havia migalhas por toda parte. O que vocês estão fazendo aqui? Exigi saber. Tiago deu de ombros, nem desviando o olhar da TV. Mamãe nos deixou aqui há umas 4 horas. Ela usou a chave para nos deixar entrar e disse que podíamos comer o que quiséssemos e assistir TV. A chave. Claro. Eu tinha dado uma chave reserva para o meu pai logo depois que me mudei, para casos de emergência. Quando ela vai voltar? Perguntei, temendo a resposta. Ela não vai, João respondeu alegremente. Ela e seu pai foram para sua lua de mel no Havaí. Vão ficar fora por 2 semanas. Fiquei parada na minha sala de estar, olhando para os 2 meninos que tinham sido deixados sozinhos na minha casa por 4 horas. Qualquer coisa poderia ter acontecido com eles. Poderiam ter se machucado, começado um incêndio, ou sabe-se lá o quê. Quanto mais eu pensava nisso, mais irritada ficava. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular. Antes de discar o número de Raquel, abri meu aplicativo de gravação e apertei o botão de iniciar. Algo me dizia que eu precisava documentar essa conversa. O telefone tocou e tocou e tocou. Finalmente, no que deve ter sido o 10º toque, Raquel atendeu. O que você quer? Ela disse rispidamente. Eu podia ouvir o som de ondas ao fundo. Estamos tentando fazer o check-in no nosso hotel.
O que eu quero, lutei para manter minha voz firme. Que tal explicar por que você invadiu minha casa e abandonou seus filhos aqui sem nem me perguntar? A risada de Raquel foi como unhas num quadro negro. Ah, por favor, não seja tão dramática. Eu usei uma chave, então dificilmente foi uma invasão. E não é como se você tivesse algo melhor para fazer. Como é que é? Bem, vamos ser honestas, Tatiana. Você está apenas sentada em casa sozinha de qualquer maneira. Sem namorado, sem vida social, sem família própria. Considere isso uma prática para quando você finalmente conseguir encontrar alguém disposto a começar uma família com você. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Imediatamente liguei para meu pai, minhas mãos agora tremendo de raiva. Ele atendeu no segundo toque. O que é, Tatiana? Ele soou irritado, como se eu estivesse interrompendo algo importante. Estamos tentando começar nossa lua de mel. Pai, Raquel deixou os filhos dela sozinhos na minha casa. Ela invadiu enquanto eu estava no trabalho e... Pare de fazer tempestade em copo d'água, ele me cortou. Você está sempre tentando criar drama. Não pode simplesmente nos deixar aproveitar nossa lua de mel em paz? Eu trabalho o dia todo, praticamente gritei. Não posso cuidar dos filhos dela. Tenho responsabilidades, reuniões, prazos. Então contrate uma babá, ele disse com desdém. Não é tão complicado. Respirei fundo, tentando me manter calma. Se é tão simples assim, por que você não contratou uma babá antes de correr para o Havaí? Conseguimos uma oferta de última hora nas passagens, ele respondeu, como se isso explicasse tudo. Não houve tempo para fazer arranjos. Olha, tenho que ir, Raquel está esperando. Clique. Fiquei ali parada, olhando para meu telefone, mal conseguindo processar o que tinha acabado de acontecer. Meu pai, que uma vez me deixou de castigo por uma semana porque eu esqueci de ligar avisando que chegaria 10 minutos atrasada da escola, achava perfeitamente normal abandonar duas crianças pequenas em uma casa vazia por horas. Foi então que notei Tiago esparramado no meu sofá, mexendo em seu smartphone. Um pensamento de repente me ocorreu. Ei, Tiago, chamei, tentando manter minha voz casual. Você tem o número de telefone do seu pai? Seu pai verdadeiro, quero dizer. Tiago mal levantou os olhos do seu jogo. Sim, a gente fala com ele o tempo todo. Quer que eu te mostre? Ele abriu seus contatos e me mostrou a tela. Rapidamente copiei o número para o meu telefone, meu coração acelerado. Fui para meu escritório em casa para ter privacidade e disquei. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz grave atender. Alô? Oi, é o Sr. Andrade? Você não me conhece, mas eu sou Tatiana, a nova enteada da Raquel. Estou ligando porque, bem, há uma situação com o Tiago e o João que você deveria saber. Que tipo de situação? Sua voz imediatamente ficou preocupada. Eles estão bem? Contei tudo a ele. Como Raquel vinha me usando como babá gratuita, como ela tinha invadido minha casa enquanto eu estava no trabalho, como ela e meu pai tinham abandonado os meninos por 4 horas antes de partirem para o Havaí. Enquanto eu falava, podia ouvir sua respiração ficando mais pesada. Me mande seu endereço por mensagem, ele disse com firmeza. Estarei aí em 1 hora. E Tatiana, obrigado por me ligar. Fiel à sua palavra, exatamente 1 hora depois, minha campainha tocou. Quando abri, encontrei um homem alto no início dos 40 anos. Atrás dele estava outro homem em um terno caro carregando uma pasta de couro. Pai, Tiago e João gritaram em uníssono, correndo para abraçá-lo. Ele os envolveu em um abraço de urso e pude ver o alívio em seu rosto. Meninos, por que vocês não vão arrumar suas coisas? Ele sugeriu, bagunçando o cabelo deles. E limpem qualquer bagunça que fizeram na casa da senhorita Tatiana. Enquanto os meninos corriam recolhendo seus pertences, ele se virou para mim. Este é Júlio Carvalho, meu advogado, disse ele, gesticulando para o homem de terno. Você se importaria se conversássemos por alguns minutos? Nos sentamos à mesa da minha cozinha enquanto os meninos limpavam a sala de estar. O senhor Andrade, por favor, me chame de Sérgio, passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Tenho lidado com as palhaçadas da Raquel há anos, ele disse baixinho para que os meninos não ouvissem.
faltar a visitas agendadas, mudar planos de última hora, usar as crianças como peões. Mas isso, ele balançou a cabeça, isso está além de qualquer coisa que ela já fez antes. Eu pago R$ 4.000 por mês de pensão alimentícia, e ela está usando para voar para o Havaí enquanto despeja as crianças em estranhos. Sem mencionar deixá-los sozinhos em uma casa vazia. Sem mencionar a invasão de propriedade, o advogado acrescentou, puxando um bloco de anotações. Senhorita Ferreira, você se importaria de me contar exatamente o que aconteceu? Comece do início. Passei a hora seguinte detalhando tudo. O casamento, a escalada gradual das exigências de Raquel, os eventos de hoje. O advogado fez anotações detalhadas, seu franzido se aprofundando conforme eu falava. Ah, e eu tenho isto, eu disse, pegando meu telefone. Gravei minhas conversas com Raquel e meu pai de hoje. Isso seria útil? Os olhos do advogado se iluminaram. Muito útil. Você se importaria de encaminhar essas gravações para mim? Depois que enviei os arquivos, ele os reproduziu, assentindo enquanto a voz condescendente de Raquel enchia minha cozinha. Quando as gravações terminaram, ele olhou para Sérgio. Isso é exatamente o que precisávamos, ele disse. Abandono, colocação em perigo, uso indevido de fundos de pensão alimentícia. Sua ex-esposa nos entregou uma oportunidade de ouro. As 2 semanas seguintes passaram tranquilamente. Nenhuma única ligação ou mensagem de Raquel perguntando sobre seus filhos. Nem mesmo meu pai verificou se estava tudo bem. Eles estavam aparentemente ocupados demais aproveitando seu paraíso havaiano para se preocupar com 2 meninos que tinham abandonado na minha casa. Então chegou a sexta-feira. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho e trocado para roupas confortáveis quando minha porta da frente se abriu violentamente. Raquel entrou como um furacão, seu rosto vermelho de raiva, meu pai logo atrás dela. Ela estava agitando algum tipo de carta oficial. Tiago. João, ela gritou, olhando ao redor freneticamente. Onde estão meus filhos? Fiquei sentada no meu sofá, surpreendentemente calma. Eles estão com o pai deles. Raquel congelou. O quê? Você sabe, o homem com quem você teve filhos antes de se casar com meu pai. Aquele que realmente se importa com o bem-estar deles. Ela avançou para mim, suas unhas perfeitamente manicuradas quase pegando meu cabelo. Sua cobrinha traiçoeira. Sabe o que é isso? Ela sacudiu a carta na minha cara. É uma notificação do Tribunal de Família. Meu ex-marido está processando pela guarda total. Eles estão ameaçando tirar meus direitos parentais. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de abandonar seus filhos em uma casa vazia, respondi, me levantando para encará-la. Antes de usá-los como peões nos seus jogos. Antes de gastar o dinheiro da pensão deles em férias no Havaí. Ela se virou para meu pai, claramente esperando que ele a defendesse. Ele deu um passo à frente, seu rosto escuro de raiva. Nunca pensei que minha própria filha pudesse ser tão vingativa, ele cuspiu. Você destruiu a família da sua madrasta por pura maldade. No que me diz respeito, você não é mais minha filha. As palavras me atingiram como um golpe físico, mas mantive meu rosto neutro. Eu não destruí nada, pai. Raquel fez isso sozinha. Raquel soltou outro grito de raiva e saiu tempestuosamente da minha casa. Meu pai me deu um último olhar de nojo antes de segui-la. A audiência de custódia aconteceu 3 semanas depois. Sentei-me no banco das testemunhas, sentindo o olhar furioso de Raquel queimando em mim enquanto eu calmamente relatava tudo o que havia acontecido. O abandono, a invasão de domicílio, o desprezo casual pela segurança de seus filhos. Quando o advogado reproduziu minha conversa telefônica gravada com Raquel, seu rosto passou de vermelho para branco. Sua risada desdenhosa ecoou pela sala do tribunal. Considere isso uma prática para quando você finalmente conseguir encontrar alguém disposto a começar uma família com você. A expressão do juiz ficava mais tempestuosa a cada prova apresentada. Quando terminei meu testemunho, Raquel estava afundada em sua cadeira, sua arrogância anterior completamente desaparecida. O veredicto caiu como um martelo. Guarda total concedida a Sérgio Andrade. Pagamentos de pensão alimentícia de Raquel encerrados imediatamente. Uma severa advertência de que quaisquer outros casos de colocação de crianças em perigo resultariam na completa rescisão de seus direitos parentais.
Você pensaria que perder a custódia de seus filhos teria humilhado Raquel, mas você estaria errado. Em vez disso, ela e meu pai lançaram uma campanha de assédio contra mim. Meu telefone explodia com mensagens me chamando de todos os nomes possíveis. Quando bloqueei seus números, eles começaram a ligar de telefones diferentes. Quando bloqueei esses, eles começaram a aparecer na minha casa. Eles batiam na minha porta a todas as horas, a voz estridente de Raquel ecoando pela vizinhança: "Abra esta porta, sua destruidora de lares." Tentei ignorá-los, mas um dia, depois de uma semana particularmente difícil no trabalho, eu tinha chegado ao meu limite. Quando as batidas começaram, algo dentro de mim estourou. Marchei até a porta e abri violentamente. "Vocês querem conversar? Ótimo, vamos conversar." Eles invadiram minha sala de estar, Raquel imediatamente começando uma diatribe sobre como eu tinha arruinado sua vida, como ela não podia mais pagar seus tratamentos de spa sem o dinheiro da pensão, como eu ousava interferir na família dela. Deixei que ela despejasse sua raiva por uns 30 segundos antes de me virar para meu pai. "Terminou?" perguntei. "Não estamos", Raquel começou, mas levantei a mão. "Não estava falando com você." Me concentrei no meu pai. "Ei, pai, lembra da casa da vovó? Aquela onde vocês estão morando agora?" Ele piscou, pego de surpresa pela mudança repentina de assunto. "Sabe, a casa que a mamãe deixou para mim no testamento dela. Aquela que eu tenho deixado você morar de graça por bondade do meu coração." A cor sumiu do rosto dele. Raquel parou no meio de sua diatribe, sua boca aberta. Me levantei, me endireitando em toda a minha altura. "Então, é isso que vai acontecer. O assédio para. As ligações param. As visitas param. Porque se não pararem, eu vou despejá-los mais rápido do que a Raquel aqui pode dizer um dia de spa, e então vocês dois podem tentar sobreviver apenas com o seu salário, sem casa gratuita e sem dinheiro da pensão para subsidiar seu estilo de vida." Caminhei até a porta e a mantive aberta. "Mamãe ficaria envergonhada de como você tem agido. Agora saiam da minha casa." Raquel agarrou sua bolsa de grife e saiu tempestuosamente. Meu pai ficou parado por um momento, parecendo perdido. Então a seguiu sem dizer uma palavra. Isso foi há 3 meses. Eles não me incomodaram desde então. Através da rede de fofocas da família, ouço que Raquel está fazendo a vida do meu pai um inferno, reclamando constantemente de suas circunstâncias reduzidas agora que ela não pode mais gastar os pagamentos de pensão dos filhos consigo mesma. Aparentemente, eles mal conseguem bancar seu estilo de vida apenas com o salário modesto do meu pai. Encontrei minha prima Sara no supermercado na semana passada. Ela me contou que Raquel tem dado chiliques por ter que fazer compras em lojas comuns em vez de suas adoradas boutiques. "Meu pai parece cansado o tempo todo agora", ela disse, como se tivesse envelhecido anos em apenas alguns meses. Eu sinto pena? Honestamente, não. Meu pai fez sua escolha. Ele escolheu ficar parado e assistir enquanto sua esposa abusava da minha bondade. Ele escolheu não dizer nada quando ela abandonou seus filhos na minha casa. Ele escolheu me deserdar em vez de admitir que ela estava errada. Não me arrependo do que fiz. Às vezes, defender o que é certo significa ser o vilão na história de alguém. Estou bem com isso. Durmo tranquila à noite sabendo que aqueles meninos estão seguros e amados, mesmo que isso tenha custado meu relacionamento com meu pai. Pós-escrito, eu ainda sou dona da casa do meu pai e não o despejei ainda. Mas é bom ter esse trunfo na manga caso eles comecem tudo de novo.